Bom, eu não consigo mais viver longe da tecnologia, peço desculpas a vocês, assim, né? Primeiro, dá para dar ainda um bom dia, né, a todos e todas. Gostaria muito de poder chamá-los de companheiros, né, porque companheiro, segundo o significado etimológico, é aquele que compartilha do mesmo pão, né? Ou poderíamos dizer que come do mesmo pão. Não posso dizer que hoje, pensando em saúde, a gente pode dizer que esse pão é muito tragável, né, ou palatável, né, porque nós vivemos um processo de desconstrução do sistema público de saúde. Bom, o que eu poderia pensar assim para falar na relação público-privada no sistema, né? Primeiro, da gente poder fazer um retrospecto. Eu sei que vai ter uma análise depois técnico-jurídica, né? Mas eu queria fazer com vocês aqui um retrospecto de como se dá esse processo. Bom, primeiro que nós tivemos um grande avanço, né? Foi retratado aqui, mas eu gostaria de trazer que foi de sairmos, primeiramente, de uma saúde totalmente privada. Conseguimos um avanço quando a gente passa para o sistema previdenciário, né, de saúde, que os trabalhadores já tinham o direito, então, de se organizar e poder ter sua saúde, ainda mesmo que do sistema privado. Eu não sei se eu estou tentando porque eu não consigo me ouvir aqui, mas podem reclamar. E, a partir, então, do movimento sanitarista, e eu não preciso falar isso, na Constituição de 88, então, nós conseguimos algumas coisas importantes. Uma delas foi de que nós colocássemos a saúde como função do Estado. Perdemos quando nós colocamos que ela poderia ser complementada pelo privado. Isso é uma grande derrota. E por nós termos perdido isso, hoje nós estamos sofrendo o que nós estamos sofrendo. Mas, em 88, a nossa Constituição, em seu artigo 37, dizia que o Estado, então, era organizado como? Né? Administração direta, administração indireta e fundacional. Era dessas três formas. E quando se falava em fundação, né, apesar de ser simbólico, fundação não, a fundação de direito público ela é muito bem-vinda, porque ela descentraliza a organização, mas faz papel do Estado. Isso é importante. Pode passar, Fábio. Mas o que acontece? Em todo o mundo vem então o processo avalanche do neoliberalismo, né? E em 1995, então, ele se concretiza com o governo Fernando Henrique Cardoso. E aí nós entramos então no processo de introdução do Estado do neoliberalismo. E o que é isso? É um Estado mínimo. E se caracteriza por quê, né? A partir na verdade, do plano diretor da reforma do aparelho do Estado. Ali começa a destruição do público, não só do público da saúde, mas do público em si. Pode passar, Fábio. Qual é a intenção, né? Qual é a intenção disso? Eles criam uma emenda, né? Uma emenda constitucional, que é a emenda constitucional 19, que é essa que a gente está lutando aí, né? Com a DINS, e digo, já antecipo aqui que nós vamos perder. Nós vamos perder, porque a nossa DIN, em relação ao regime jurídico único, o judiciário só está ainda segurando, porque a questão é de processo dentro do legislativo, foi um equívoco processual, não é jurídico. Então, assim, volta a rever e vai passar, então nos preparemos para isso, né? E aí o que acontece então? Extingue o regime jurídico, mexe nas regras de estabilidade e institui conselho de política, que vai o quê? Fazer com que vamos deixar o controle social de lado, porque isso não nos interessa. Controle social dentro do sistema público faz o quê? Faz funcionar a coisa, como nós gostaríamos que nos conselhos gestores, nos conselhos locais, nos conselhos municipais de saúde, a decisão realmente, até porque o Conselho Municipal de Saúde foi contra a instituição do IMESP em Porto Alegre, que deixou bem claro aqui, se tivesse que respeitar, né, a legislação dentro do município, por favor, né, o IMESP não deveria nem existir. Pode passar, Fábio. O que esse plano diretor, então, da reforma do aparelho do Estado no governo Fernando Henrique queria? Queria, não fez, né, coordenar e financiar as políticas públicas, né, nem tudo que é público é estatal. O que é nem tudo que é público é estatal? O Estado tinha a função de quê? Só de controlar e financiar o privado. Era isso. Deixo para o privado fazer aquilo porque eu sou incompetente.
Essa é a definição do Estado, né, do Estado neoliberal do Fernando Henrique Cardoso. Pode passar, Fábio. Mas uma das modificações menos percebidas e que está em voga é a questão do inciso 19 do artigo 37 da Constituição Federal, que mexeu aonde? Que mexeu no conceito de fundação. Ela era fundação pública, né? Fundação do Estado, e passa a se chamar só fundação. Isso faz uma diferença enorme, porque agora a minha fundação pode ser de direito público, mas posso sacanear, né, a sociedade colocando uma fundação de direito privado. Bom, o projeto de lei complementar, então, ele vai regulamentar esse inciso. E aí, o que eu estava falando da DIN, então, né, é que ele passa pelo plenário da Câmara, né, tramita como prioridade, mas por uma pressão, e aí que valoriza a questão sindical em todo o país, e os movimentos, que se estagnou, né, está lá guardadinho, esperando o momento oportuno, né, para poder se manifestar novamente em relação a essa regulamentação. Pode passar. A lei de responsabilidade fiscal. Aí está a grande X da questão. Uma vez eu encontrei o Arlindo de uma unidade de saúde, Arlindo, e disse, e tu te lembra disso? Eu disse para o Arlindo assim, ó, vamos discutir, e eu quero defender fundação pública privada. Eu quero, porque é muito mais fácil defender fundação pública de direito privado. Eu defendo e desafio vocês. Não defendo ela, mas gostaria de defender, porque é muito mais fácil. Do jeito que está organizado o Estado hoje, município nenhum consegue organizar a saúde. Não dá, porque a lei de responsabilidade fiscal restringe. É isso, e a gente não pode negar. Por isso que eu fico preocupado quando a gente fazer contra. Não, nós temos que ser a favor, né? Nós temos que ser a favor de mudança, de mudança contra uma lei que ela fere quem mais precisa. Ah, eu não posso contratar, eu estou com as minhas contas em dia e sou administrador público de formação, né? Me formei na UERGS, minha formação é na área da saúde, né? E me permite perceber que quem sai prejudicado com essa lei de responsabilidade fiscal é a população. Por favor. Bom, então, nesse contexto então que a gente está de enfrentamento das políticas neoliberais, né, da cultura da vida como valor máximo do ser humano, da garantia das políticas democráticas e participativas, da saúde como direito social, né, e política efetiva do Estado, e o SUS como patrimônio mundial, que é hoje uma bandeira que a gente tem, né, nós precisamos expandir a universalidade. Porto Alegre não tem cobertura de 100%, mas isso é justificável. Nós vivemos num estado que tem uma formação positivista como o Rio de Janeiro. Alguém sabe quantos hospitais públicos tem no estado? Hospital nenhum. Nenhum, porque se a gente pensar em um hospital, um conceito geral, né, perdão, um hospital em seu conceito pleno, nós pensaríamos no hospital geral. Em hospital geral, me desculpem, não existe. O Estado não investiu, o Estado financiou o privado para fazer a política de saúde. E hoje, né, dentro dessa estrutura, e me permita divergir um pouquinho em relação, apesar de ter a mesma conotação, né, mas a culpabilidade, vamos dizer assim hoje, é dos movimentos sociais que não estão organizados. Não estão organizados. Cada um puxa para um lado e não tem uma organicidade. O sindicato médico, eu participei dessa luta então contra o IMESP, ele se organiza não pelo direito fundamental da saúde, ele se organiza porque ele estava perdendo espaço e dinheiro. Isso é lamentável. Esse é o nosso problema. Enquanto nós não tivermos organicidade social, organização social, podem ter certeza. Eu não quero ser aqui o advogado do diabo, nem sou capaz de fazer uma previsão, mas pela conjuntura que está aí,
É difícil não ver outra coisa que não ser a introdução das fundações, principalmente nos municípios. Os municípios hoje estão com capacidade esgotada, porque o governo federal repassa dinheiro, o governo do estado repassa muito pouco, mas acontece que repassa para quê? Repassa para estrutura, repassa para comprar equipamento, mas quem é que contrata o profissional? É o município. Quem é que faz o pagamento do salário, do custeio da unidade de saúde? É o município. Isso é insustentável, gente. É impossível fazer gestão, por isso que eu falei na questão da discordância, porque o nosso problema não é tão de financiamento quanto é de gestão. Exemplos, podemos dar muito. Um exemplo clássico. O estado do Rio Grande do Sul tem 77 equipamentos de ressonância magnética trabalhando para o SUS. Não vou entrar nem no mérito se é 100% ou não, né? Porque geralmente esse equipamento trabalha para o privado, né? E o excedente vai para tratar o sistema público. Isso é a prática do privado, né? A gente sabe disso. Nós trabalhamos na saúde, tem muita gente aqui da Santa Casa, do Clínica, sabe como é que isso funciona, não precisa falar. 77 equipamentos. Vocês têm noção de quanto o sistema público do Canadá necessita para fazer esse diagnóstico? Não mais do que 3. Não mais do que 3 equipamentos. E nós temos 77. E eu digo para vocês, quanto é uma fila para fazer uma ressonância aqui? No mínimo 6 meses. Em 6 meses a gente sabe da gravidade, né? Do avanço. Eu não sou médico, mas a gente sabe o quanto é 6 meses de repente para um câncer fulminante, né? Então, gente, o problema sim é de gestão. O problema é de gestão profissional. E nós sofremos isso nos hospitais públicos, né? Quem é do hospital público sabe que o problema é gestão profissional, né? A gestão tem que ser política, sim. Por que ela tem que ser gestão política, né? Porque é do Estado. E quando a gente faz gestão política, a gente pensa qual é a direção e o norte que a gente quer. E a direção e o norte que a gente quer faz a gente investir mais ou menos na saúde. Eu tenho que ter a estratégia política. A estratégia política é, eu quero 100% SUS. Eu vou atender 100% SUS de porta aberta. Mas eu tenho que cuidar de quem cuida. Eu tenho que ter certeza de que aquele trabalhador que está lá está tendo condições plenas de executar. Quando eu penso na estratégia, eu tenho que ter profissionais capacitados para executar essa tarefa que eu tenho. Porque eu estou na estratégia, mas eu tenho a tática e a operacionalidade para executar. E me desculpa, sim, eu não posso botar um médico não radiologista, pode até conseguir, né? Eu não entendo muito. Mas ele não vai ter a capacidade que um radiologista para identificar ali a lesão, né? Então, se não profissionalizar isso, nós temos um sério problema. Estamos fadados ao fracasso na saúde. Bom, em cima disso, do pouco tempo que a gente tem e do tema que é muito abrangente, quer dizer que nós temos um desafio muito grande. É muito grande. Nós estamos em uma derrota iminente para o setor privado, já estamos perdendo, né? Se nós não nos organizarmos para mudar a principal coisa, que é a regulamentação do inciso 8 do artigo 37 da Constituição Federal, que é para liberar a saúde da Lei de Responsabilidade Fiscal, me desculpe, não consigo enxergar outra saída. Pode passar, Fábio. Bom, eu quero deixar um abraço para vocês, né? Abraços, né? Porque a gente precisa ter o SUS dentro de nós, né? Tem que ser orgânico. E eu não acredito saúde pública de qualidade que não seja 100% SUS e que não seja 100% público. Obrigado, gente. Com o Leonardo a gente tem bastante liberdade, né, com o Leonardo, para tratar, porque é colega nosso. A questão, assim, colocou uma questão importante, a movimento sindical tem grande parcela de culpa, mas tem que ver por que disso, né? Nós temos hoje uma conjuntura que o governo computou todo o movimento sindical, as centrais sindicais é uma vergonha o que acontece, o síndico de saúde é um. Então, assim, eu acho que o maior culpado é o próprio governo, nesse sentido, assim, da computação e do movimento sindical. Então, eu te agradecer, né, a Carmen. Eu acho que não dá para abrir espaço, eu acho que depois a gente volta no final por causa da tentada da hora aí, né? Mas o Lúcio, né, e a
E o Leonardo pela garantia da apresentação aqui.